Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa tocá-lo nesse dia, alcançando o seu coração, sua mente, trazendo a você um encontro com o Evangelho do Senhor que transforma-nos de dentro para fora, nos transforma do nosso interior para o nosso exterior. É um pouco sobre isso que temos conversado nos nossos últimos programas e eu convido você, caso você se interesse, pelas reflexões que têm sido feitas aqui, elas tenham alcançado você. Se por acaso você perdeu alguma, não tem problema, ainda dá tempo de você assisti-las pelo nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá no youtube.com/Rede Super de Televisão e você vai encontrar ali então os programas aqui do Profetizando Vida, feitos por mim ou pelo nosso querido pastor Márcio Valadão. É uma ferramenta para poder abençoar você, né? Nós queremos apenas, de alguma forma, alcançar a sua vida, alcançar a sua casa, disponibilizar a você aquilo que nós temos recebido gratuitamente. Bom, nós temos conversado então sobre isso, temos falado sobre essa vida que transforma de dentro para fora e eu disse para os irmãos, já há alguns programas que nós estamos vivendo esse momento de transformação. Esses dias foi muito engraçado, só compartilhando assim, algo bem descontraído com você. Eu liguei para algumas pessoas e perguntei, e aí, como é que está a sua vida agora com o novo presidente? E o pessoal brincou, olha, ainda não mudou nada não. Mas nós estamos vivendo esse momento de transformação, A nossa expectativa é que pela misericórdia de Deus o nosso país possa caminhar para um novo momento, para um crescimento econômico, a economia possa voltar a funcionar, que o nível de desemprego possa baixar, a inflação possa baixar, as pessoas possam voltar a ter uma estabilidade de vida melhor, O nosso povo sofre tanto e a gente ora para que realmente os valores do Evangelho sejam refletidos na totalidade da cultura que nos cerca. Mas é preciso lembrar, e temos insistido nesse ponto, que a grande transformação que o ser humano precisa é aquela que vem de dentro para fora e essa só o Senhor Jesus ele pode provocar na vida do ser humano. Porque o fator vital da vida de todos nós é a nossa relação com Deus. Ainda que alguns possam tentar ignorar esse fato, mas a verdade é que, conforme nos escreve, diz Agostinho de Hipona, o homem tem um vazio dentro de si que só o próprio Deus pode preencher. Só Deus pode nos transformar significativamente de dentro para fora. E nós vimos que essa transformação, ela advém da nossa confiança que nós depositamos na obra de Cristo, e então Cristo começa a provocar em nós, ou despertar em nós pela ação do seu Espírito, virtudes, fé, esperança e amor. E então, pela confiança nessa obra do Espírito, essas virtudes vão se desenvolvendo em nós, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, e então isso vai desembocando em algumas áreas práticas da minha vida e da sua vida, como a sexualidade, o amor aos irmãos. E no programa de hoje, olha o que Paulo disse. Em 1 Tessalonicenses 4,11, ele fala assim, esforcem-se para viver uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, toca também a maneira como nós lidamos com os nossos negócios. É tão interessante que a palavra que Paulo usa aqui, por esforcem-se, na língua grega, era uma palavra que os ricos daquela época usavam para ostentar a sua posição econômica diante das pessoas, Mais ou menos como a gente vê hoje, nesse segmento cultural, do funk, o funk ostentação, em que as pessoas, elas usam aqueles cordões de ouro, e aqueles relógios muito grandes, para ostentar, um status social diante das pessoas. Os ricos daquela época em Tessalônica faziam a mesma coisa, eles usavam, do seu status social, da benfeitoria que faziam aos pobres, aos necessitados, para se vangloriarem diante das pessoas. Então o esforço deles era para aparecer, eles se esforçavam para ter uma vida rica, e tendo uma vida rica, então eles poderiam ostentar a maneira como então viviam diante das pessoas. E muitas vezes a nossa compreensão do trabalho é exatamente essa, A gente pensa que o trabalho é um meio da gente ganhar dinheiro para que a gente possa comprar aquele carrão, a gente possa comprar aquela casona e a gente possa então viver uma vida de ostentação diante das pessoas. A gente possa então, comprar aquele prato de comida bonito para postar na rede social e mostrar para todo mundo, olha, eu tenho dinheiro para poder comprar esse tipo de coisa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que quando a santificação toca a minha vida e a sua vida, nós nos esforçamos não para viver essa vida, de status, de badalação, onde as pessoas vão ficar nos assistindo, nós vamos viver em função de uma imagem, de ostentação diante das pessoas. Ele diz, não,
Quando o evangelho toca a nossa vida, em vez de a gente trabalhar para ser, né, nobre diante das pessoas, né, para a gente ostentar, ele diz que a gente vive uma vida tranquila, que a gente trabalha para cuidar dos nossos negócios, trabalhar com as nossas mãos, para que a gente possa andar de maneira decente, tanto para com os de dentro, quanto para com os de fora. Perceba que quando a santificação toca a vida do cristão, a perspectiva como ele encara o trabalho é diferente. Ele não quer mais trabalhar para ostentar, mas ele quer trabalhar porque isso glorifica a Deus, porque isso torna legítimo o testemunho dele diante das pessoas. Ele pode agora proceder de forma coerente, né? Ele pode proceder de maneira tranquila. E em Tessalônica, gente, isso era muito importante, porque se você ler o capítulo de Atos 17, você vai perceber que uma controvérsia contra os cristãos haviam sido criadas naquela cidade, né? E contra o próprio Paulo, por causa dos filósofos que cobravam dinheiro para pregar. Então, diante do contexto cultural e diante, né, daquela barreira que havia sido colocada contra Paulo para a pregação do evangelho, Paulo diz, gente, vamos viver uma vida simples, né? A vida que transforma significativamente a vida de outras pessoas não é uma vida de ostentação, não, é uma vida simples. E é tão interessante, gente, que quando você olha para a história da humanidade, você vai perceber que os grandes homens que marcaram a história dos outros homens, né? Os homens no mundo que marcaram a história dos homens, transformaram significativamente, não são aqueles que ostentaram poder, mas são aqueles que viveram vidas simples, né? Ninguém fala muito sobre Alexandre o Grande, mas certamente todo mundo fala constantemente sobre Martin Luther King. Ninguém fala muito sobre Napoleão Bonaparte, mas a gente sempre está lembrando de Madre Teresa de Calcutá, a gente sempre está lembrando de Mahatma Gandhi, a gente sempre está lembrando de pessoas que decidiram viver vidas abnegadas, né? O exemplo dessas pessoas nos motiva. Poxa vida, né? O cara se doou, o cara se entregou, né, para fazer benfeitoria para outras pessoas. E assim também a vida de um cristão, ainda que aparentemente diante de um mundo que ostenta tanto, essa conduta de vida, esse estilo de vida possa não parecer nada, possa parecer que a gente vai passar desapercebidamente, possa parecer que a gente vai passar assim, né, sem ser notado por ninguém, pelo contrário. Uma vida íntegra, ilibada, de um caráter honesto, de um proceder correto no seu trabalho, vai trazer muita glória para o nome de Jesus Cristo, e eu convido você então a permitir, né, a entregar a sua vida, para que essa obra do Espírito então alcance também a sua forma de pensar a respeito do seu trabalho. Não apenas a sexualidade, não apenas a maneira como tratamos com os irmãos, mas também a maneira como nós dirigimos os nossos negócios, seja você um patrão, seja você um funcionário, um profissional liberal, um funcionário público, não importa qual função você ocupe, deixe Deus então mudar os seus valores a respeito de como proceder no seu ambiente de trabalho ou com o seu trabalho. Convido você, olha, todos os domingos temos o culto Cristo Vivo às 20h30, na Rua Manuel Macedo 360, então se você pode participar, o endereço já está aí, hein? Você não tem mais desculpa, venha estar com a gente, Manuel Macedo, Rua Manuel Macedo, número 360, e caso você não possa, não seja de Belo Horizonte, seja de um outro estado, de um outro país, ou esteja por algum motivo impossibilitado, nos acompanhe pelos nossos canais de comunicação, lagoinha.com, redesuper.com.br, a Rádio Super 90.1 FM, estão aí todos à sua disposição. Que Deus te abençoe ricamente, se Deus quiser nos encontramos amanhã, mais uma vez aqui no Profetizando Vida, até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.